Oi, pessoal. Vamos falar hoje das diferenças entre os toldos articulados Milão, Milão Matic, Milão Plus, Milão Semi-Box, Milão Zurique e o Milão Mônaco, ok? Que são produtos que nós temos aqui que têm algumas características diferentes, tá? Todos os produtos da Amorim, persianas, cortinas e toldos. Tá? Então vamos lá. O Milão, ele é um produto que pode ser confeccionado em larguras grandes de até 12 metros de comprimento por 4 metros de avanço. Ele é o único que consegue chegar nessas medidas, ok? Quando você começa a ter outras necessidades, como por exemplo o Milão Matic, qual é o objetivo dele? Os braços podem ter o seu ângulo de acionamento mudado. Então, ele pode ter ângulo de 20 graus, de 30, de 45, até 60 graus, tá? Por quê? Ele acompanha a necessidade que você tem da entrada de luz solar. Então, ele vai acompanhando a entrada de luz solar e vai protegendo a sua casa, o seu imóvel, a sua empresa da melhor forma, porque essa regulagem que é feita nos braços, ela é igual tamanho para que você possa proteger da melhor forma. Sempre lembrando, mesmo que o toldo seja motorizado ou manual, essa regulagem dos braços sempre será manual. Tá? Você usa a mesma manivela que você usa para abrir e fechar, no caso dele ser manual, você pode usar para fazer essa regulagem. Tá? Como na frente do toldo Matic tem todos os toldos da linha Milão, tem este nível, automaticamente quando você regular os braços, você sempre vai regular um pouco depois um pouco o outro, sempre em quantidades pequenas até chegar no ponto que você quer, tá? Não force muito um lado todo para depois fazer o outro, porque você pode comprometer a qualidade dos braços. Então, baixa um pouco um, vai no outro, baixa um pouco o outro, se precisa baixar mais, vai no outro e assim por diante, tá? E o nível vai ajudar você a nivelar o produto quando você fizer este movimento para tirar ele da posição que você precisa, ok? Então, sempre lembrando que as estruturas do produto são a mesma. O único ponto que muda é o ombro. Onde encaixa o produto lá na barra quadrada, ele vai ter este regulador que conforme ele vai sendo movimentado, ele vai agir para cima ou para baixo, tá? Essa é a única peça que muda no toldo Matic em relação ao uso dos produtos Milão. A parte de instalação é a mesma, os parafusos de instalação são os mesmos, suporte de instalação mesmo, ele vem com todos os produtos como se fosse um produto Milão, ok? Ele só vai ter essa característica de regulagem dos braços e sempre manual, ok? O outro produto que nós vamos conversar é o Milão Plus, tá? O que é o Milão Plus? É um Milão articulado, ele vai cobrir normalmente, só que na ponta dele ele tem uma rolô com regulador também, não é cordinha nem nada, é regulador também, então a mesma manivela que você usa para subir e para descer o toldo, para abrir e para fechar o toldo, porque ele é articulado, você vai usar também para fazer com que essa franja desça ou suba. Normalmente uma franja da linha Milão tem 20 centímetros, mas nesse caso ela pode chegar até 1,5 m de altura, tá? O tecido usado na franja não precisa ser o mesmo usado pelo toldo. Então eu posso trabalhar, por exemplo, com um toldo de vinil e colocar um screen na frente, não há problema nenhum, tá? Porque eu quero que passe qualidade, eu quero que diminua o calor. Então eu tenho a possibilidade de usar tecidos diferentes no rolo e no toldo, na franja e no toldo, ok? E lembrando, sempre que ele for motorizado, ok? A abertura e o fechamento da franja será sempre manual, não tem motorização para ela. Okay? Então, sempre que for motorizado, comprem uma manivela à parte, tá? Para que você possa fazer o acionamento dele. Tá? Se o motor tiver sistema de socorro, lembrando, né? Você usa a manivela também para abrir e fechar se faltar energia elétrica. Ok? Então, esse seria o modelo Plus. Essa é a diferença que ele tem. E o Milão Semi-Box? Milão Semi-Box tem toda a estrutura do Milão, a única diferença, ele possui uma caixa onde vai proteger o tecido na hora que ele fechar, tá? Olhando de baixo, você sempre vai ver os braços, você vai ver tudo. Só que ele vai ter uma proteção, vai ficar semi-fechado em relação. Usa o mesmo suporte, pode ser motorizado manual, usa as mesmas características, só que ele fica fechado. Se você tiver um local que venta muito, tem muita poeira, maresia, ele guardadinho fica uma proteção um pouco melhor, tá? Lembrando que esses produtos, mesmo com as suas diferenças,
Se você tiver colocado ele numa parede onde tem incidência de chuva, proteção sempre. Se ele for motorizado, usem o rufo, as tampas laterais, tá? Ou então, se ele não tiver a proteção de uma marquise, alguma coisa desse tipo, tá? Para que não estrague o produto, nem a parte de tecido e nem a motorização, bem? E o Zurique? O Zurique, ele é um box. Então, ele fechado, ele é um box, totalmente fechado. Você olhando ele por fora, quando ele está fechado, você não consegue ver tecido, não consegue ver o acabamento, não consegue ver os braços, nada. E quando você abre o produto, existe uma caixa de proteção que vai sempre cobrir o tecido. O tecido nunca vai ser visto. Então, esse produto ele tem uma extrema qualidade em termos de proteção, tanto do tecido como dos componentes internos. Então, é importante que, se usar esse produto, um lugar de maresia, lugar daquelas poeiras pretas, lugar que tem muitas, você fechando ele, você tem uma proteção melhor de utilização e de conservação do produto. E lembrando, pessoal, que o Milão Semibox e o Zurique, tá? A instalação deles são feitos por suportes diferentes, tá? O suporte do Zurique é esse aqui, tá? Diferente dos outros, ok? E só podem ser utilizados na parede. Eles não têm instalação teto, ok? E o todo Zurique, a largura dele é de 6 metros como os outros, porém o avanço máximo de 3,5 metros, ok? E temos também o todo Compact, Milão Compact. Qual a característica do Milão Compact? A característica dele é fazer peças todos menores do que os todos convencionais. Então, ele começa com braços de 1,5, largura de 2, né? Ele não tem 1,5 com um braço de 1, então ele tem uma estrutura um pouco menor. E vai até 5 metros de largura. Então, ele começa em 2, vai até 5, o braço vai de 1,5 até os 3,5 metros de 4 metros de avanço, ok? E no caso dele, os componentes só tem na cor branca. Todos os outros da linha que nós falamos anteriormente, certo? E o Mônaco trabalha com cor branca, preta e marrom. Na linha Compact, você só tem o acabamento na cor branca. Então, ele é para fazer peças menores e na cor branca. E ele usa componentes que são com a mesma linha de qualidade, para a mesma garantia de 3 anos, porém os componentes usados são mais finos, né? São para aguentar um peso menor. Por isso a característica dele compact, o custo dele também passa a ser um pouco mais barato em relação à minha linha Milão tradicional. Ok, gente? Então, essas composições são importantes vocês saberem para poder colocar para o cliente a melhor informação. Eu utilizo os tecidos normais, como na linha normal da Milão, porém no Compact você tem um custo reduzido pelos componentes que são utilizados. Parafusinho aço inox, pintura eletrostática, a mesma coisa. Mas ele tem um custo menor porque utiliza componentes mais baratos. E por último, vamos falar do Mônaco, tá? O Mônaco, ele é um todo articulado, ok? Só que ele veio para mudar um pouco a característica da linha Milão. Lembrando que no Milão, a largura do produto, os braços têm que ser 50 centímetros menores, tá? Em qualquer um deles. Essa composição tem que ser menor, ok? Agora, no Mônaco, não. Eu consigo fazer larguras menores com projeções maiores. Por exemplo, consigo fazer um todo de 2 metros com um braço de 2,50. Por que isso acontece? Na hora de você fazer o fechamento, nos tradicionais, na linha Milão tradicional, o braço fecha um na frente do outro. No Mônaco, não. Ele fecha um sobre o outro. É o que nós chamamos de braços cruzados, tá? Um passa por cima do outro. E aí a qualidade do produto fica muito melhor e você consegue usar, às vezes, num espaço pequeno, uma projeção um pouco maior, tá? Essas projeções todas, de acordo com cada situação, você pode consultar na nossa tabela de preço que você vai ter essa condição, tá ok? Então, os produtos eles têm essas características. Então, a linha Milão, eu posso parar braço frente a frente. Na linha Mônaco, eu passo ele cruzados. Ok, gente? Estamos à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só procurar os seus consultores ou o nosso pessoal de apoio no atendimento. E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção de vocês
e até a próxima.